Mas uma hora ele colocou os 4 atacantes. Ele correu risco, correu. Mas, cara, no futebol tem hora que você tem que correr. E como era um teste, valeu. Eu acho que deu para observar que a gente pode ter um poderio ofensivo maior. Vai ter circunstância no jogo que vai ter que buscar um resultado. Eu vou ter que me abrir um pouco mais. Então, eu acho que houveram situações positivas, sim. Outras negativas de ajuste. Acho que o empate ficou justo, vamos colocar assim, acho que ficou justo, por uma perspectiva de uma Copa América. Tudo bem, Luiz? Boa noite para vocês. Boa noite. Está no ar o Troca de Passes desta quarta-feira de Seleção Brasileira. Brasil em campo lá nos Estados Unidos, diante da Seleção Americana. Empate por 1-1 que mantém a invencibilidade de Dorival Júnior. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Acabaram os testes, hein? A partir de agora, Copa América estreia no dia 24, Brasil e Costa Rica. Vamos trazer toda a repercussão deste empate da seleção brasileira, as atuações dos jogadores, o que o time fez de bom, o que o time fez de mal nessa partida e o que devemos melhorar para fazer uma boa Copa América a partir do dia 24. Eu tô aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex e com vocês aí por meio da hashtag Troca de Passes. Hashtag Troca de Passes. Vão lá no Twitter, né, ou no X, mandem as suas mensagens pra gente. Tá aí na sua tela, hashtag Troca de Passes. O que você achou da seleção brasileira? Você aí de casa, que é quem mais importa, no final das contas, é o torcedor, né? Você gostou do que viu hoje lá nos Estados Unidos, diante da seleção americana? Então, queremos ouvi-los, tá legal? Carlos Eduardo Mansur. Boa noite, Mansur. Suas primeiras impressões desse empate do Brasil. Agora chega de testes, né? Vem aí o que interessa a Copa América. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Não me ficaram boas sensações do jogo, não. Acho que uma das principais questões desse momento, a gente debateu muito no futebol brasileiro nos últimos tempos, se a seleção devia jogar em modelos de mais aproximação, de mais mobilidade entre os jogadores, tendo a bola mais como referência, ou se a seleção devia jogar de uma maneira um pouco mais posicional, com zonas do campo mais ocupadas, com os jogadores ocupando espaços pré-determinados na hora de atacar. Enquanto o grande problema não é a maior ou menor aptidão do jogador brasileiro a executar um sistema ou outro, na minha opinião. Embora muita gente ligue a história do futebol brasileiro a um jogo de aproximações, os jogadores brasileiros hoje estão em grandes clubes do mundo executando diferentes formas de jogar e quase todos com bastante status no futebol internacional. A questão é que a seleção brasileira, como entidade, ela não tem um projeto esportivo e não define que futebol ela quer jogar. Então o Brasil passou de um período com o Tite, que durou 6 anos, em que inicialmente propunha um modelo com um pouco mais de mobilidade. E a partir da reta final para a Copa da Rússia e no ciclo Catar, foi um modelo bastante posicional, mais rígido. A seleção passou um período de limbo e depois fez uma tentativa com o Fernando Diniz com o auge da desestrutura, entre aspas, e das aproximações em torno da bola. E os jogadores, naturalmente, como era um início e houve pouco tempo com ele, tiveram dificuldade de interpretar aquilo. Se resolveu tirar e agora entra o Dorival, que até se colocava uma expectativa de que fosse um modelo mais flexível. E me chamou muita atenção, pela segunda vez, segundo amistoso seguido, o quanto a seleção brasileira foi posicionalmente rígida, com um desenho muito definido, inclusive as trocas entre os jogadores, quando aconteciam, era para ocupar as mesmas zonas do campo, que não é errado, obviamente, muitos times do mundo jogam assim, mas que os jogadores estão tentando se adaptar a algo novo. A seleção, novamente, está sendo apresentada a algo muito novo. Acho que não potencializou todos os jogadores esse modelo, mas é só com o tempo. A questão é que a seleção brasileira, de uns tempos para cá, está sempre recomeçando. É por aí. Alex, boa noite. Como é que chega a seleção brasileira para a Copa América, Alex? Quais as sensações que você chega em relação à seleção para a estreia do dia 24? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, as duas feras canhotas ali, Lédio e Ricardo. Lógico, o Lédio mais craque um pouco, né? E todo mundo que está em casa. O Felipe, assim, eu acho que se não tivesse o Brasil jogado e como jogou contra a Inglaterra, eu confesso que eu estaria um pouco mais incomodado, não preocupado, porque acho que esses jogadores, pode ser que nesses jogos mais importantes, maiores, eles venham, acho que jogar um pouco mais, produzir um pouco mais. O jogo de hoje, ele pareceu que, pelo início ali, que a gente ia ter um jogo vasto de mais criações e até de gols, porque eu acho que estava conseguindo, tomou de repente algumas finalizações, sim, dos Estados Unidos,
que eu acho que daí teve um problema também em algumas transições e como vai se marcar essa questão de você tentar deixar o Vini um pouco mais livre ou não, porque o Rodrigo começando ali pelo lado esquerdo, aquela questão de algum lugar você vai acabar abrindo mão, você vai acabar renunciando. E eu acho que isso o Brasil ele precisa ajustar. Mas acaba-se também vendo um Brasil, por isso que eu falo, o jogo da Inglaterra ele nos deu, acho que algo que não vinha dando antes, só que não confirmou nos outros 3 jogos. Então o jogo hoje também inconstante. Ele procurou manter essa base, não o Endrick para o Rafinha, mas faz a gente, assim, gerar dúvidas se a gente vai ter uma seleção para conquistar algo, que eu acho que ela ainda tem a crescer, é uma seleção também jovem, já experiente, mas jovem, e é o que a gente espera. Então, nesse sentido que eu falo que o jogo da Inglaterra ele me deu um parâmetro para grandes jogos importantes, né? Que de repente nesses outros eu acho que ficou um pouco mais baixo. Hoje foi o jogo ali de momentos, alguns momentos bons, mas também de erros que eu acho que o Brasil tem que corrigir. Tá certo, vamos conversar muito a respeito desse empate do Brasil contra os Estados Unidos. Deixa eu colocar aqui no papo os comentaristas que participaram da nossa transmissão aqui no Sport TV. Lédio Carmona, o intrépido, e Ricardinho, meu camisa 11. Sabe que eu estava ouvindo o Mansur e o Alex falar? Eu acho que eu vi eu fui um pouco mais positivo em relação à seleção. Eu acho que houve, sim, momentos da seleção melhores e piores. Apesar do empate hoje, eu gostei mais do jogo de hoje do que do jogo contra o México. Claro que foi um time completamente diferente. Mas acho que o Brasil, ofensivamente, não jogou mal. Criou 4, 5, 6 boas chances, algumas delas em frente ao goleiro. Não foi feliz nas finalizações. Defensivamente, eu acho que temos muito a melhorar. Mas não fiquei com sensações tão ruins, não. E vocês, Lédio e Ricardinho, boa noite, meus amigos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite, Alex. Posso concordar com vocês dois, não? Pode? Você com o Mansur, que eu concordo com os dois. Você pode fazer o que você quiser aqui, Mansur, o Lédio. Eu acho que o Brasil jogou melhor hoje do que contra o México. Acho. E acho que o Brasil pode... E acho que o ataque hoje foi a melhor coisa do Brasil. Uhum. Mas acho que o Brasil pode jogar melhor coletivamente e individualmente. Estou contigo. Indo exatamente de encontro ao que disse o Mansur, entendeu? Se você olhar, o Brasil jogou bem do meio para frente, em alguns momentos sim, como vocês pontuaram, em alguns momentos sim, jogou bem. Jogou mal do meio para trás, em vários momentos sim, como nos outros amistosos. O Brasil tomou 6 gols em 4 amistosos. São bons amistosos, mas é muito gol para o padrão da seleção brasileira. Aí se você olhar, aí pegando um pouco o ponto do Mansur, a atuação do Paquetá, que vive um momento bem turbulento, deve estar mexendo com ele. Do Vini, que não fez um bom jogo. O próprio Rafinha, bem no primeiro tempo, no segundo tempo, caiu de produção. Quem foi o melhor jogador da seleção brasileira? Até no nosso juízo, o Ricardinho comentou e eu concordo. Rodrigo. Foi o jogador que se movimentou mais, que tentou quebrar mais as linhas, tentou não guardar tanta posição. Os jogadores que ficaram mais presos aos seus setores, mais no jogo posicional, eu acho que eles renderam bem menos do que eles poderiam render. E aí eu vou de encontro ao que disse o Mansur. Então eu acho que foi bom, principalmente os testes, a qualidade dos testes, as observações, mas o Brasil não está pronto não. Do meio para frente traz mais esperanças. Mas individualmente eu esperava mais e coletivamente acho que foi razoável. E para você, Ricardinho, boa noite, meu amigo. Boa noite, Diniz, Mansur, Alex, a todos. Eu estou junto com todos vocês, é o que vocês comentaram, eu acho que é o que todo mundo viu e vocês estão corretos. Eu acho que a seleção brasileira precisa, sim, de ajustes, porque é uma seleção que tem uma ideia nova e tudo que é novo no futebol você não consegue em 1 mês, 2 meses, né? Muito mais em 4 jogos. Acho que a Inglaterra foi um bom teste, o primeiro, a Espanha, pois o México, acho que de todos, em termos de adversário, foi o que tecnicamente ofereceu menos resistência à seleção. Hoje foi um teste bom, porque a seleção dos Estados Unidos exigiu que a seleção brasileira, defensivamente, tivesse que marcar, tivesse que ocupar espaço, tivesse que se organizar e mesmo assim
No primeiro tempo, fora da área. A seleção dos Estados Unidos finalizou várias vezes e no segundo tempo, dentro da área, essa foi uma delas aí, que a gente está vendo, o Alisson salvou com uma defesa, porque essa, geralmente o goleiro, cara a cara, a bola bate nele. Goleiro né? grande, né? Nessa não, nessa ele defendeu, ele chuta e ele estica a mão para defender ela. E depois... teve também um outro lance, se bem que o Tanner também fez pelo menos 2 ou 3 defesas. Então, assim, 1-1, poderia ter sido 2-2, poderia ter sido 3-3. Acho que defensivamente a seleção brasileira precisa se organizar. Acho que passa, não quero só colocar a culpa na defesa, não. Acho que passa também pelos jogadores e pela parte ofensiva. Da seleção estar mais compacta, da seleção ocupar o espaço sem a bola com mais rapidez, né? Se você tem, e aí a ideia, né? Se você tem Rodrigo e Vinícius Júnior e penso em potencializar o entrosamento, a movimentação deles por eles jogarem a temporada no Real Madrid e são atacantes perigosos, eu tenho que ter no meio-campo e na defesa uma recomposição mais rápida e aí com posicionamento diferente. Então, por exemplo, hoje o Paquetá jogou o tempo todo, pelo menos no primeiro tempo, como um meia próximo do atacante. Ora o Vinícius Júnior, ora o Rodrigo. Eles variavam do lado esquerdo, o Rodrigo ou o Vinícius Júnior. O Paquetá mais para a meia direita e encostando. Se ele ajeita com uma trinca e no segundo tempo ele arrumou, que ele tirou o João Gomes e posicionou o Douglas, que não é o primeiro volante, mas quando ele pôs o Douglas na frente da defesa, já deu uma melhorada. Já não teve chute de fora da área tão simples. Sim. Se ele posiciona o João Gomes com o Bruno Guimarães e o Paquetá, uma trinca, ele dá liberdade para os caras da frente. Porque aí, se precisa vir compor o lado, o Paquetá vem um pouquinho, aquela de danos várias vezes, vem o meia sai um pouquinho, os outros dois entram. Você deixa a virada da bola para um atacante poder compor. Entendeu? Não, o Brasil com os dois do meio tinha dificuldade. Então, esses ajustes eu acho que o Dorival viu. Mas gostei da modificação que ele fez. O Brasil não fez gol, mas uma hora ele colocou os 4 atacantes. Ele correu risco, correu. Mas, cara, no futebol tem hora que você tem que correr. E como era um teste, valeu. Eu acho que deu para observar que a gente pode ter um poderio ofensivo maior. Vai ter circunstância no jogo que vai ter que buscar um resultado. Eu vou ter que me abrir um pouco mais. Então, eu acho que houveram situações positivas, sim. Outras negativas de ajuste. Acho que o empate ficou justo, vamos colocar assim, acho que ficou justo, por uma perspectiva de uma Copa América. Competição nova, responsabilidade enorme, né? Diferente de um amistoso e com a observação dentro do limite daquilo que o Dorival conseguiu fazer para a seleção iniciar a competição. Cara, esse negócio de justiça é duro, né? Porque, por exemplo, para mim o Brasil mereceu vencer. Por mais que... Finalizou 24 vezes. Isso, o Brasil teve algumas chances claríssimas de gol aqui. As finalizações é que não foram boas hoje. Olhando os números, não há dúvida possível discordar. A questão é que, para mim, se a gente olha o jogo e olha como as melhores oportunidades do Brasil surgiram, a gente tem uma enorme dificuldade de encontrar oportunidades construídas a partir da seguinte situação de jogo. O Brasil com a bola colocada no campo do adversário e o adversário posicionado para defender. A partir daí, para mim, e essa é em torneios como a Copa América, essa é uma situação que eu imagino que vai se repetir muito. O Brasil teve muita dificuldade a partir de ataque organizado de conseguir oportunidades. O Brasil teve grandes chances com retomadas em saída de bola, assim surgiu o gol. Quando, em raros momentos, há uma perda de bola do time americano, o Vini consegue um drible na lateral do campo e aí abre o campo para esses jogadores que são muito técnicos, de muita velocidade e de muita capacidade técnica, correrem no espaço. Agora, o Brasil, em ataque organizado, a partir desse modelo mais posicional, ele gerar espaços, o Brasil, para mim, raramente encontrou soluções. E o que me chamou, eu estava ouvindo, achei muito interessante, ouvindo o Ricardinho falar sobre a questão defensiva. Para mim, os momentos em que o Brasil sofreu muito no jogo, foi o lance que o Alisson faz uma ótima defesa no segundo tempo, é o lance em que acontece a falta que resulta no gol americano, e antes tinha acontecido uma finalização da entrada da área do time americano, do EA. O Brasil quase sempre no jogo pressionava. O tiro de meta dos Estados Unidos, o Brasil pressionava linha de 4, Bruno Guimarães por trás, 3 meias, o João Gomes um pouco mais à frente, Rafinha e quem tivesse do lado esquerdo, Vinícius ou o Rodrigo, 2 homens na frente. Quando fazia a recomposição,
aparentemente havia uma preocupação de não desgastar todo o tempo o Rodrigo e Vinícius fazendo essa volta o tempo todo. E o Brasil acabava se pegando, defendendo, quase com um losango no meio campo. Bruno Guimarães na função do 5, João Gomes pelo lado esquerdo dele, Rafinha correndo da ponta para preencher como o meia e o Paquetá como, entre aspas, o 10, mas dessa recomposição defensiva. E aí, as inversões de bola obrigavam esses homens da frente da área a correr um espaço de campo muito grande. E foram 2 inversões de bola. A bola vai de um lado, chega no outro e depois é devolvida para a entrada da área. O Brasil era pego ali com dificuldade de defender. Porque defender com uma linha de 4 mais 3 à frente, o Brasil foi tendo dificuldade. A partir da metade do segundo tempo, essa situação acontece menos, o Brasil se reequilibra mais um pouco. Mas equilibrar esse time, tentando manter Vinícius e Rodrigo com menos obrigações de o tempo todo ficar fazendo 80, 70 metros para trás, que eu acho que é uma preocupação até válida para preservar jogadores tão técnicos, também é o tempo que vai te dar um ajuste melhor para você não ser pego tantas vezes assim. A dúvida, né, Ricardinho e Led, queria ouvir vocês e sobre o que vocês estão falando e vendo o jogo, né? Vale lembrar que as dimensões do gramado mudaram para a Copa América, são 4 metros a menos nas laterais, que eu acho que mais impacta o jogo são as laterais do que a profundidade, né? São 5 metros a menos na profundidade, que eu acho que não faz tanta diferença. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Mas eu acho que esses 4 metros a menos, eu acho que há uma tendência nessa Copa América, pelo menos do que eu imagino, é de que haja mais seleções tentando pressionar, porque pressionar a saída de bola talvez seja mais eficiente, porque fica mais fácil de roubar a bola, porque tem menos espaço. Ao mesmo tempo, as seleções vão ter mais dificuldade em se estabelecer no campo de ataque e furar a defesa adversária, porque o espaço é bastante reduzido. Tenho a impressão de que vai ser estratégia de todo mundo tentar roubar a bola já no campo adversário. Não imaginam que vai ser uma tendência? Acho que é uma tendência, sim. Primeiro, eu acho um absurdo esse negócio de reduzir campo na Copa América e a Conmebol aceitar isso. Aceitar isso. Eu já duvido que a FIFA aceitasse isso. A Conmebol aceitou, os times têm que se adaptar, as seleções têm que se adaptar a essa situação, na minha opinião, quase bizarra. Isso é real. Você está vivendo um momento de apogeu do esporte, do futebol, de investimento, você vai reduzir campo, porque os estádios não ficaram prontos a tempo, a readequação dos gramados para futebol americano para o futebol, para o nosso futebol. Eu acho que isso aí foi muito pouco contestado pelas seleções, enfim, e pela própria Conmebol. Mas acho que é uma tendência, E acho que é uma tendência a gente ter a melhor Copa América do século, porque pelo simples fato que a gente tem 4 seleções fortes. Você tem 16 seleções, 4 são muito fortes, né? O Uruguai, do Bielsa, a Colômbia, que ganhou de 5-1 dos Estados Unidos. 21 jogos de invencibilidade. É praticamente a mesma seleção americana, só duas substituições em relação ao time que enfrentou o Brasil. O Brasil e a Argentina, campeão do mundo. Então, há muito tempo você não tinha 4 seleções chegando em condições de serem campeões da Copa América. Então, eu acho que a gente vai ter uma competição legal. E acho que estou com você, Felipe. Eu acho que a tendência da marcação agressiva na saída de bola ser adotada pela maioria das seleções. E sobre a questão que o Mansur falou no início do programa, né, um eterno recomeço, como hoje é dia dos namorados, é sempre bom lembrar, né? O Brasil... Você é amoroso, né? Você é um teve cara... 3 relacionamentos em 1 ano e 3 meses. Dorival Júnior é o terceiro relacionamento da seleção brasileira. É diferente de você, né, Led? Dia dos namorados. E mantém a mesma relação há muitos anos. O Brasil agora tem que se consolidar com o mesmo amor. Para de trocar, né? Isso aí não. Não é não, Mansur? O amor constrói, né, Led? Inclusive um time de futebol. Foi fundo. Ô, Ricardinho. Você comemorou o Dia dos Namorados hoje? Eu sempre comemoro, todos os dias em casa é Dia dos Namorados, né? Ô, Ricardinho, esse time que começou hoje é o time da estreia? Ou você acha que alguém do time da última semana ou dos que ficaram no banco hoje? Aliás, me surpreendeu hoje Gabriel Magalhães do banco. Eu imaginava que Gabriel Magalhães fosse o titular, né? Tá voltando de lesão. Acho que é pela... O Beraldo jogou os 2 jogos na Europa, né? Sim. Eu acho que ele não tá ainda no auge físico de novo. Condições, né? Não sei se com o jogo de hoje, eu acho que se existe alguma dúvida, uma delas é aí na defesa, eu acho. O Douglas entrou bem, eu acho, jogou melhor do que o João Gomes hoje. Não é primeiro volante, normalmente não joga, né, no Aston Villa como primeiro volante, mas hoje entrou bem, distribuindo, posicionando bem e tal. Eu acho que essa questão de dúvida, se existe, ela é ali na defesa, eu acho.
O gol a gente tinha comentado, por mais que o Bento jogou bem os 2 jogos, eu acho que a questão do Alisson, ela é além da qualidade, mas ela é experiência. A seleção brasileira é uma seleção jovem. Você tem Alisson, você tem Marquinhos e você tem Danilo, os mais experientes. Partindo desse princípio, você tem que ter gente para segurar a bronca dessa garotada, entre aspas, que todo mundo já faz sucesso nos seus clubes, mas são jovens. Então você tem que segurar. Alisson é um deles, né? E hoje Falhou no gol hoje, não falhou? eu acho que hoje o gol... Tanto é que o gol é uma bola defensável para o Alisson. Tanto dele. Que depois do segundo tempo ele fez 2 defesas sensacionais. Muito mais difíceis do que então, a as 2 defesas do segundo tempo mostram que o gol no canto dele era uma bola defensável. Aquele lado ele tem que guardar. Pô, mas o cara bateu no cantinho. Perfeito, mas ele deu um passinho para a esquerda e eu acho que ele tomou o gol, né? Que a gente está vendo aí. Mas, enfim, eu acho que essa é a questão. No mais, talvez no meio-campo, com a modificação de hoje, com a entrada do Douglas, entendeu? No lugar do João Gomes. Mas o João Gomes jogou bem. Os 2 Andrés no amistosos Paquetá, lá. não botou uma dúvida ali, talvez? Eu acho que ainda Eu não. acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Acho que o Paquetá não fez um bom jogo, mas eu acho que ele ainda tem um crédito para iniciar a Copa América. Acho que é por aí. O Endrick, eu acho que ainda vai esperar. Acho que vai esperar, mesmo tendo entrado hoje. E em 5 minutos ele deu 2 finalizações, mas acho que ele espera ainda, né, com esse trio. Acho que poucos ajustes, até porque não tem muito tempo. É aquilo ali que você viu, com alguns defeitos para você poder ajustar nesses treinamentos e potencializar as virtudes, velocidade, movimentação. Acho que a recomposição... Você falou do campo de menor? Isso. Perfeito. Então você tem que ter o quê? Sem a bola, um time que compacta mais rápido. Isso sem dúvida. E isso passa pelos atacantes, não é responsabilidade deles. Mas assim, você quer ter um time ofensivo, você quer dar liberdade para os atacantes, cara, eles têm que vir até um espaçozinho só para ajudar a inibir o adversário. E aí, a partir disso, potencializar eles. Cara, todo grande time sempre fez isso, né? E acho que encontrar o desenho ideal para dar essa liberdade para eles. Acho que é isso. E você questionou o campo. Você, como um meia passador, Verdade, é você isso. ia ter dificuldade num campo menor. Não, eu porque sempre o encontrei os atacante passes, né? O Mesmo atacante que- ia se movimentar e você ia ter pouco espaço para poder... Mas eu era o meia jogar. de passes milimétricos. Perfeito. Valeu. Ricardinho, Lédio, obrigado, meus amigos. Sempre. Bom descanso. Obrigado, mas fica mais uns 10 minutos aí. por favor. Valeu pela presença aqui no Troca de Passes. Valeu.